Eu tô aqui sorrindo com você, mas um dia me falaram que não era pra mim ficar sorrindo assim, que isso não convinha pra uma mulher de respeito, que ficar rindo demais era feio. E é tão interessante eu lembrar disso agora, que eu fui chamada a atenção várias vezes. E eu fui chamada a atenção em especial por pessoas que tinham autoridade sobre a minha vida e que eu espelhava na vida delas para o meu futuro. Olha que algo interessante. E eu resolvi, mesmo sem saber que eu estava fazendo isso, porque era muito jovem, eu entrei na forma. Eu me adaptei e comecei a ter um comportamento para me encaixar, para ser aceita e para fazer parte. E mal sabia eu que estava entrando numa caixinha, estava entrando em uma bolha. E é tão interessante lembrar disso hoje, porque minha mãe tem dia que ainda faz isso. Mas assim, bem menos, né? Quase ela não faz isso mais, porque eu mudei também o meu comportamento. Mas a minha mãe antes, quando ela me via, a primeira coisa que ela falava: ai, minha filha, você tá bem? Ai, você tá tão triste. Antes você era tão alegre, sorridente, assim pra frente. E agora eu só vejo você triste, olha só. E aí depois ela falava: nossa, você tá tão magra, você não tá comendo. Isso nos dias que ela tava bem, né? Hoje em dia ela ainda continuou falando: nossa, você tá tão magra, você tá comendo direito. Ai, minha filha, você era tão alegre, você parecia uma bailarina, né? Porque eu não preciso dizer muito não, né, gente? Meio metro de pescoço. E colocava muito cabelo amarrado pra cima. E eu gostava de colocar pra cima. E quando a minha mãe falava assim: nossa, minha filha, o que tá acontecendo? Você tá com algum problema? Tá passando mal? Nossa, minha filha, você era tão alegre, tão sorridente, agora você só fica triste. Eu ficava com um ódio quando minha mãe falava isso, um ódio. E vinha uma ira e um ódio que eu tinha que me conter para não dar má resposta nela. Bom dia, Israel. Mas eu não sabia de onde vinha esse ódio e essa ira. E eu fiquei anos, deixa eu falar com você, eu fiquei décadas ouvindo minha mãe falar: ai, minha filha, você era tão alegre, sorridente, agora você fica assim. Ai, depois que você mudou. E eu ficava com muito ódio, porque eu não conseguia enxergar aquilo. E eu achava aquilo como uma afronta. E eu passei muito tempo ouvindo isso. Gente, não tem noção. Ela falava isso o tempo todo. E eu ficava com muito ódio. E chegou um tempo a qual necessidade de eu sair da caixinha. Menina passando aqui. De eu sair da caixinha. Eu identifiquei que eu estava numa bolha, mas essa identificação de que eu estava numa bolha demorou muito. Foram décadas minha mãe falando isso. E quando eu identifiquei, falei: peraí, essa não era eu. Eu me adaptei com a fala de algumas pessoas e entrei nessa caixinha do que você não pode rir, de que pra que você tá rindo assim, de não poder rir, de não expressar alegria, expressar sentimentos. Você precisa ser mais contida, você precisa ser mais séria, você precisa se comportar. Você tá muito... Tô tentando lembrar a palavra aqui que falavam muito.
esprivitada. Não, mas estou tentando lembrar de uma outra palavra que não era esprivitada, uma outra que falavam também acerca disso. E eu me conti. E eu me adaptei, entrei na bolha para agradar o contexto a qual eu estava e as pessoas a qual eu estava, para me sentir aceita e pertencente. Encaixa no que eu falei ontem. Eu mudei o meu comportamento, a minha identidade da infância para ser aceita. Você já identificou que você mudou alguma coisa para ser aceita, baseado naquilo que falaram com você que seria o correto fazer? Você, como eu, já identificou e já começou a trabalhar em cima disso? Já tem bastante anos que eu trabalho em cima disso. Te confesso que foram tantas décadas tentando me encaixar em uma caixinha que eu fiquei muito assim, sim, pela repetição, mas não é a minha essência. E constantemente quando eu me vejo, é muito engraçado, eu corro assim. E aí, por eu estar rindo, tem gente que eu cumprimento, bom dia mesmo. E tem gente, por eu estar rindo, eles cumprimentam. Então passa muito, na minha região aqui é muito movimentada. Eu desço essa rua aqui e corro ali embaixo. E tem aqui do lado uma garagem de ônibus, então passa bastante ônibus que estão saindo da garagem. E eles sempre me cumprimentam. Eu acho que eles pensam, todo mundo que passa, acha que eu tô rindo pra eles. Mas eu já corro há 2 anos e eu corro assim, pra me treinar, né? E é tão engraçado isso que a gente não entende, né? Aqui tem, não sei se você conhece a Ana Paula Valadão e Márcio Valadão, a família Valadão, elas são daqui de ABH, né, comigo. E eu comecei a ser discipulado por eles assim que eu converti. Então tinha um programa de manhã do Márcio Valadão e da Ana Paula, ela ainda era uma adolescente, uma pré-adolescente, que ela é um pouco mais nova que eu. Ela é uma pré-adolescente, eu já tinha casado com 18 e ela era uma pré-adolescente ainda. E ela sempre participava com o seu pai e eles conversam assim: bom dia, a voz suave, né? Bom dia. E sempre sorrindo, e eles falam todas as coisas sorrindo. E eu morria de inveja, e eu falava, gente, esse povo transmite uma alegria de que tudo tá bem sempre, porque eles só conversam assim. E eu ficava intrigada com aquele sorriso. E eu não lembrava que era a alegria que eu tinha, que foi roubada. É engraçado, né, gente? Só depois que eu identifiquei essa bolha que eu comecei a ver tantas coisas e lembrar de tantas coisas. Você já se encaixou? Você já mudou o seu comportamento para tentar ser aceito, ser pertencente a um grupo? A gente vê isso muito nos jovens e adolescentes, né? E eu fiz isso na juventude ainda, que eu comecei a fazer isso com 17, 18. E fui entrando nessa bolha, nessa caixinha. E hoje eu furei a bolha. Hoje não, eu furei a bolha há uns anos atrás. E é muito interessante nós vermos como que nós nos adaptamos para nos sentirmos pertencentes. Todos precisam ser pertencentes. Querem pertencer a um grupo. E eu queria muito pertencer e ser merecedora de coisas. Merecedora de carinho, de posições, e fui me adaptando. E a minha pergunta para você nessa manhã linda, maravilhosa é: até onde vale a pena se adaptar? Até onde vale a pena entrar no molde? Entrar nessa caixinha me livrou de algumas situações difíceis,
me livrou de entrar em alguns lugares onde eu não devia, fazer algumas coisas que eu não devia. Então teve um lado muito produtivo sobre a minha vida. Eu fui resguardada, eu fui guardada nessa caixinha. E em um aspecto da minha vida eu me permaneci muito intacta, glória a Deus. E isso é muito bom mesmo. E eu fui guardada nesse local, nessa caixinha, né? Eu fui guardada lá. Eu aprendi muitas coisas. E eu realmente amo essa caixinha, essa bolha. Mas chegou um tempo que eu falei assim, não, tem algumas coisas nessa bolha que não dá. Não precisa ser assim. E a maturidade faz isso com a gente, né? Então minha pergunta para você é, até onde vale a pena entrar nessa caixinha? Até onde vale a pena me adaptar? E essa análise é uma análise bem interessante, não é mesmo? Até onde vale a pena? E quantas caixinhas nós somos constantemente impulsionados, instruídos, orientados a entrar? E quais delas que vale realmente a pena entrar? Será que não daria para pegar algumas coisas sem entrar na caixa e criar um formato todo mundo igual? Quais aspectos da minha identidade eu precisaria me moldar e quais não eram necessários? Naquela época a gente não tinha o conhecimento suficiente para saber fazer essa separação. Saber, isso eu preciso mesmo entrar. Eu preciso aprender. Mas isso você pode continuar porque eu faço parte de você. E não há prejuízo em ser alegre e sorrir. E hoje eu sou livre para dar gargalhada. E esses dias eu estava num ambiente muito sério, muito religioso. E numa cerimônia de formatura, e o padre falou uma coisa tão engraçada. E eu dei uma risada, me contive para não fazer uma gargalhada muito exagerada. Mas eu me senti tão livre em poder rir e falar e expressar meu sentimento. Isso é tão bom. Será que a minha segunda pergunta para você hoje é a seguinte: será que você não está tentando colocar pessoas em bolhas também? Porque às vezes nós fazemos isso com o próximo. Isso, voltou. A gente precisa ter esse cuidado com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Será que a gente não está tirando aspectos da identidade deles, tentando colocar eles em alguma caixinha? Como nós podemos passar conhecimento, passar orientações, sem colocar eles em formatinhos de caixinhas todo robozinhos? Precisamos ter esse cuidado com a nova geração. Vermos aquilo que deu certo para nós, que foi produtivo, mas trabalhando e adaptando com todas as ferramentas que nós temos hoje para a nova geração. A minha função é ativar milhares de mulheres e eu, juntamente com essas mulheres, darmos o pezinho, sermos os ombros, sermos o sustento dessa nova geração. E seu sustento dessa nova geração diz respeito a falar com eles, sejam livres, sejam vocês. Óbvio, algumas coisas a gente precisa ter o cuidado de a gente se preservar, da gente ter sabedoria, mas você pode continuar com a tua identidade, ser você. Você não precisa ser igual a mim. Você precisa sim, como eu falo com os jovens, ser 10 vezes melhor do que eu, porque você tem eu aqui para te ajudar naquilo que você precisar. Excepcional amanhã para você. Não sei se isso tudo faz sentido para você, para mim faz muito sentido. E me fala se faz sentido para você. Beijão no coração. Bora lá. Ser livre, sair da bolha
e não coloque ninguém dentro da bolha. Não seja um canal de prisões, de caixas e de bolhas. Tchau, tchau. Até mais.